O Ramon Abate Abel, lembrem-se, ele foi um dos árbitros brasileiros na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Esse cara hoje é colocado como o principal ou um dos principais árbitros do futebol brasileiro. Então, fudeu. Rapaziada, e o Jorge Igor, que detonou a arbitragem e ainda defendeu as críticas de José Boto sobre esse absurdo. Se liga só no que foi que ele falou. Um time claramente melhor colocado em campo, recupera um pouco da confiança quando traz a vitória de Fortaleza, né, na última quinta-feira, né? Jogadores do São Paulo travando o jogo do Palmeiras. O Palmeiras não conseguia troca de passes, não conseguia muitas jogadas, foi um primeiro tempo muito competente do São Paulo. O Arboleda fazendo muito bem o papel da sobra. Cara, tem bastante coisa pra falar. E aí as reações a partir do momento em que o Abel muda o time no segundo tempo, não só o Alan e o Maurício, mas o Jefté entrou bem, o Sousa entrou bem, fazendo o gol da vitória, o gol do 3-2. Tanta coisa pra falar. Tudo fica em segundo plano, porque a arbitragem do Ramon Abate Abel é calamitosa. Há quanto tempo... E aí, esse é o problema. Esse é um dos problemas da nossa profissão, da nossa função. Quando a gente é muito crítico a uma figura, seja treinador, seja jogador, seja árbitro, qualquer figura do futebol, seja dirigente, e a gente repete essa crítica, fica parecendo perseguição. Pô, você não gosta do cara, você deve ter alguma coisa pessoal contra o cara, você está perseguindo o cara. E, na verdade, o meu trabalho não se baseia em perseguir ninguém, nem ficar passando pano para ninguém. Meu trabalho se baseia em analisar aqui no canal aquilo que eu tô vendo. E se existe uma figura que repetidas vezes vai mal, eu vou reiterar a crítica. O Ramon Abate Abel, pra mim, quando foi que eu falei isso? Sexta-feira. Tem 3 dias que eu gravei um vídeo no canal dizendo o seguinte, analisando a arbitragem do sujeito no Maracanã, no Flamengo e Cruzeiro. O que eu falei? Jogo grande... Jogo que vale liderança do campeonato, o Ramon Abate Abel possui o perfil menos recomendado para apitar esse tipo de jogo. Volta do vídeo da sexta-feira, tá lá. É o perfil que não se adequa a esse tipo de jogo. Porque é um árbitro que não se impõe, é um árbitro de marcações confusas, é um árbitro que não tem o respeito dos jogadores. Isso é muito nítido, E é um árbitro que comete erros técnicos gravíssimos, como o que ele cometeu ontem ao não dar o pênalti do Alan em cima do Tapia. E olha que coisa, né? Que coisa maluca. A galera tava lembrando ontem. Na quinta-feira, tem um lance que era uma jogada promissora do Cruzeiro, que o Alexandro é muito parecido, cara. O Alexandro ali perde ali o equilíbrio, atinge o Caio Jorge. Ele não dá o segundo amarelo. O Alexandro já tinha amarelo, existe uma reclamação que ele podia tomar o segundo. Mas ele dá a falta. E no lance de ontem, não, porque é acidental e tal. Gente, é o famoso sem querer também é falta. Mas é assim, e ele estava colado no lance, ele tem uma visão plena do lance. E ele simplesmente opta por não marcar um lance óbvio, claro. E na sala do VAR, ninguém chama. E o VAR também resolve não intervir. É o tipo da decisão, e aí eu vou conectando vários assuntos hoje, que a arbitragem vai tomar o maior tempo do vídeo, eu vou falar do Santos também, do vexame do Santos ontem, mas a arbitragem vai tomar um tempo muito grande aqui. Esse tipo de erro do Ramon Abate Abel, como o erro de sábado, do pênalti ridiculamente marcado contra o Grêmio, esses erros, eles geram falas como a do Boto. Ontem, o homem forte do futebol do Flamengo. O Boto ontem, na saída lá de Salvador, o Flamengo perdeu o jogo para o Bahia, teve 2 jogadores expulsos, o Boto chegou para a imprensa e falou, tá estranho, né? Esses erros que estão acontecendo aí nos outros jogos fazem a gente desconfiar de coisa estranha acontecendo. Sabe por quê? Que o Boto, eu acho que é muito delicado, eu já critiquei tantas vezes dirigente que foi cruzando essa linha, sabe? Do dolo, da má intenção, do roubo, do esquema, do complô, etc. Eu já critiquei João Martins aqui, já critiquei Textor, Abel e um monte de gente que fez isso. Mas o problema, o Boto nem foi tão explícito, mas ele ficou no limite ali, coisas estranhas. Eu não vou chegar hoje aqui e cagar o discurso moralista em cima do Boto, não. Sabe por quê? Porque é muito estranho, cara.
Tô querendo dizer nada. Por exemplo, a arbitragem da Sul-Americana, da Libertadores, no Flamengo e Estudiantes, foi uma arbitragem estranha. Fiz vídeo aqui dizendo isso. Porra, estranho, né? O que estava por trás? Não sei. É só erro técnico? Tomara que seja só erro técnico. É só fragilidade do profissional da arbitragem, que não é profissional, é amador? Tomara que seja só isso. Mas é tão gritante o erro, é tão escandaloso o erro, é tão colossal o erro, que aí o Boto chega e fala, é esquisito. E eu vou chegar aqui e vou ficar recriminando o dirigente que falou isso? Não, porque é esquisito mesmo. Não tem como você não dar um pênalti desse, cara. O Ramon Abate-Abel, lembrem-se, ele foi um dos árbitros brasileiros na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Esse cara apitou o Mundial. Esse cara hoje é colocado como o principal ou um dos principais árbitros do futebol brasileiro. Então, fodeu. Então, ele é o principal? Ele é um dos principais? Tamo morto. Faliu. A arbitragem faliu. Faliu, como a gente tá dizendo aqui há tanto tempo. Parece que eu tava adivinhando também, cara. Essa semana, falei aqui na quarta. Pô, parabéns, presidente. Olha, grandes avanços, mas tem que mexer na arbitragem. Aí é que é o grande problema. Uma semana, mas isso a gente não pode colocar totalmente na conta do atual presidente da CBF, porque ele chegou outro dia. Mas isso é a CBF pagando o preço da sua omissão. Sabe por quê? Porque numa semana em que a agenda era totalmente positiva e favorável à CBF, totalmente, as mudanças no calendário foram aprovadas, aparentemente, pela maioria das pessoas. Pô, legal, Brasileirão o ano inteiro. Pô, legal, finalmente cumpriu a promessa de reduzir o campeonato estadual. Pô, legal, afinal em jogo único da Copa do Brasil. Essa dividiu um pouco mais de opiniões, mas alguns acharam legal. Pô, legal, vamos pensar aí em data FIFA, respeitar e tudo. A galera gostou. Aí o presidente vai lá e confirma, ó, e ano que vem vamos ter o impedimento semiautomático, tá confirmado. Pô, legal, CBF investido em tecnologia. Olha, rapaz, até que o Little Sam começou bem a gestão. Pois é, agenda positiva. A arbitragem cagou tudo no fim de semana. Tudo. Voltamos por uma repercussão extremamente negativa, pesada, que é péssima para o campeonato, para a reputação do campeonato, para as próprias marcas que estão ao redor do campeonato. É ruim para todo mundo. Ruim para quem joga principalmente, para quem torce principalmente, até para quem transmite. É ruim para todo mundo. Todo mundo. Então o que aconteceu ontem é uma barbaridade, cara. O cara não dá um pênalti como aquele, é uma barbaridade, um absurdo. É caso de geladeira, né? Mas parece que o Ramon Abate-Abel tem bastante moral. No momento que eu tô gravando o vídeo, não tenho notícia de nada, se foi punido, se foi afastado, se não foi. Aí já deve ter saído alguma coisa, né? Tô gravando o vídeo com uma antecedência grande hoje, porque eu tenho um compromisso nessa manhã de segunda-feira. Mas assim, é o mínimo que se espera que o seu Ramon Abate-Abel encare uma belíssima de uma geladeira. Um belíssimo de um gancho. Só que o problema é que os nossos ganchos, as nossas geladeiras, elas simplesmente jogam o problema para baixo do tapete porque o árbitro volta sem uma reciclagem profunda, cometendo os mesmos erros. Aquele ciclo que eu sempre falo, né? O árbitro mal preparado erra. O dirigente fica puto, o torcedor fica puto, reclama, a reclamação vai bater na CBF, ele é afastado. Depois de um tempo afastado, o árbitro mal preparado volta. Erra, o torcedor fica puto, o dirigente fica puto, vai bater na CBF, ele é afastado. Depois de um tempo, o árbitro mal preparado volta. Erra, o torcedor fica puto, o dirigente fica puto, vai bater na CBF, ele é afastado de novo, volta. Esse é o nosso ciclo. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. Enquanto não houver um investimento profundo. Vamos profissionalizar? Vamos profissionalizar. Vamos criar metas? Vamos criar metas. Vamos criar mecanismos de punição? Vamos criar. Vamos melhorar a preparação? Vamos. Vamos fazer uma reciclagem contínua. Reúne todo mundo por um realinhamento a cada 15 dias, a cada um mês? Vamos. Mas o CNM apresentou esse plano para o Jovem Ed e o Jovem Ed falou, não, faz online, porque não tem dinheiro. Aí você quer mudar, você quer que as coisas mudem fazendo tudo do mesmo jeito? É impossível. Não tem como, gente. Não é lógico obter resultados diferentes fazendo as coisas iguais. Não vai rolar, não vai acontecer. Não vai cair do céu. A mudança na arbitragem, ela não virá por um milagre. Por mais que a gente tenha fé, eu sou uma pessoa que tem fé, você imagino que tenha também, né, cada um à sua medida, não vai ser suficiente. O que vai mudar é trabalho. O
que vai mudar é profissionalização, que vai mudar é seriedade, é o que vai mudar. Os erros vão acabar, Jorge, a partir do momento, então você está querendo dizer para mim que profissionalizou o árbitro, assinou a carteira do árbitro, dia seguinte os erros acabam. Não, porque é uma atividade humana, ela está sujeita a erros. Porém, o ser humano, quando bem preparado para executar uma função, o índice de erros diminui. Quando você está capacitado, bem treinado, preparado, confiante para fazer a sua função, as coisas andam.